Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Naves Lumen, a jornada do herói. E a jornada do nosso herói hoje vai ser com o Thiago. Thiago, mais um carioca com a gente, né? Mais um carioca. A gente tá cheio de carioca aqui. Exatamente. A gente precisa parar com isso. Tem que parar com isso. Sim. Tem que começar a pensar sem fazer... Sem preconceito. Sem preconceito. Só para poder... É bom para misturar o sotaque, mas tá sempre... Um mineirinho. Um mineiro ia ser bom, né? Thiago, a ideia é essa, basicamente. A gente conversar sobre a sua jornada, a gente entender um pouco a carreira. Eu sei que cada um de nós, né, quando a gente conversa, tem todo um segmento a gente brinca, é o herói do dia a dia mesmo, que a gente trabalha, que a gente entende a luta. Então, a gente brinca, como que é aquele ditadozinho que todo mundo fala? A gente vê o tombo que a gente toma, mas não viu as cachaças que eu tomei. Tem muito disso. Só vem os tombos que eu levo. Então, a gente quer entender essa jornada tua. Então, a conversa vai por aí. Você ia falar alguma coisa? Você começou? Primeiro, agradecer o convite, claro. Fábio, Penedo. E dizer que é um prazer essa parceria aí com o Naves. E quando vocês mandaram o negócio lá, o Ari mandou para mim o briefing lá da jornada do herói, eu falei, não me encaixo, eu sou talvez o anti-herói. Que na minha opinião é o que me interessa hoje em dia. Deadpool é o melhor. Exatamente. É indiscutível. Eu também acho. Então, que tem aquela questão do que a gente estava falando sobre cartesiano, né? Eu sou cartesiano demais, e eu não vejo isso como É claro que tem as suas limitações e podemos chegar aos defeitos, mas eu acho que a objetividade é uma coisa que é difícil de encontrar hoje, né? Então, mas ao mesmo tempo, não é fácil viver numa sociedade sendo objetivo. Então, se for para falar de anti-herói, estou aí. Eu sou bem executor. O que tiver que fazer, vou fazer e vamos embora. Acho que é um pouco da criação mesmo. A minha criação foi muito com princípio, com moral, sabe? Então, eu primo por ética, por moral, por olho no olho, transparência. Então, eu prefiro que você olhe para mim e me diga, Thiago, puxa, não é legal. Não... Ou então fala assim, cara, porque aquelas tapinhas nas costas não me iludem. Então, eu prefiro os olhos nos olhos. O que eu acho legal é assim, falando como fiz agora, né? A gente não tem um padrão perfeito do que é o herói ou não é, o que é bom. Na verdade, eu acho que é legal a gente se encontrar quem a gente é, da forma que a gente é melhor e conseguir aplicar isso bem na profissão, né? Eu tinha um colega, né? Um amigo meu, muito parceiro meu, assim, que eu gosto muito. E, cara, quando a gente estudou junto, né? E ele é um dos caras mais inteligentes que eu conheci na vida, assim. Tipo, realmente, eu já conheço bastante gente na qualidade. E quando a gente estava na faculdade, a gente era parceirão, fazia as coisas junto, ele era um cara muito à frente de todo mundo, em relação à nota, em relação às coisas todas. Eu falei, pô, cara, vai ser muito difícil ser tão bom que nem esse cara, né? E, modéstia à parte, era um cara que estudava, né? Mas depois, mais pro finalzinho da faculdade, eu percebi, não, mas eu tenho algumas coisinhas que são do meu jeito, que isso vão fazer diferença se eu for o terapeuta do meu jeito, né? Ele vai ser muito bom do jeito dele, ele vai conseguir adequar, mas assim, tem coisas que só eu vou ser e vou ser bom para alguns pacientes só por conta do meu jeito, né? Inevitavelmente vai reverberar e refletir no profissional que a gente o que a gente tem dentro da gente, entendeu? Hoje eu vejo minha filha é pequenininha, eu olho e fico imaginando, sabe, coisinhas tão... É tão bonito o negócio que me mexe com a gente de uma forma que me toca, assim, da minha infância, por exemplo. Então, eu era uma criança amável. Uma coisa que meu irmão falava, que meus familiares falavam, assim, que eu acordava sorrindo. E eu lembro da minha infância inteira eu ser assim. Muito sensível, muito, sabe, muito amável, muito amoroso. E acho que vai chegando na adolescência, você vai tomando as pancadas, e aí vai virando homem, você fala assim, putz, a minha sensibilidade, se eu continuar apanhando com essa quantidade de sensibilidade que eu tenho, eu não vou aguentar. Então, começo a colocar algumas... Mas como terapeuta, é impressionante como a gente, na hora de ajudar o outro,
né, a gente acaba se despindo de todo o ego, de todo processo de defesa, quando a gente se coloca para ajudar o outro. E na docência aconteceu isso muito comigo, sabe? Eu comecei a dar aula muito novo. Eu saí da faculdade, já comecei a dar palestra, substituía professores que me convidavam, assim, meus professores, colegas, e depois comecei a dar aula em pós-graduação, já era especialista, já comecei a dar aula em pós-graduação, fui dar aula na graduação, depois voltei só para a especialidade. Então, a gente começa a ver assim, o quanto você é muito reto no início, e eu comecei a transferir depois muito do que eu aprendi como profissional terapeuta, que aí eu via eu como terapeuta um amor delicado, sabe, assim, querendo acessar o outro na sua intimidade, sendo sensível. E como professor, eu me via muito como carrasco, assim, garoto. Eu comecei a dar aula muito menino, com 20 e poucos anos, e eu achava que os alunos tinham que saber o tanto que eu tinha que saber, porque a responsabilidade de lidar com o ser humano era muito grande. Então, eu achava que as pessoas não podiam estar a passeio ali. E eu acabava, como eu me cobro muito, eu acabava cobrando muito dos alunos. Por isso que eu falei do negócio do anti-herói, sabe? Então, durante algum tempo, eu fui um pouquinho de anti-herói mesmo. Tiago, pegando esse ponto que você está, voltando a fita um pouco, aí uns 5 anos, como que foi? O que aconteceu que você decidiu ser fisioterapeuta? Como que você chegou aí? É engraçado, porque eu, desde pequeno, sempre fui muito bom em ciência exata. Tipo, eu lembro de fórmulas que você... Bhaskara. Eu lembro de... Matriz. Movimento uniformemente variado. Se quiser, eu falo os metais alcalinos terrosos. Isso, para mim, tá dentro da minha cabeça. Geometria espacial, para mim, era um tesão. Eu tinha um tesão naquele negócio. Bom, se te serve de consolo, eu posso te garantir que daqui 10 anos, daqui 12 anos, você vai rever tudo isso. Ah, sim, com a minha filha. Eu posso te garantir que você vai ter toda essa emoção. Então, num dado momento, assim, nessa idade, né, você pensa assim, tá, então você é engenheiro, né? E aí eu comecei a me ver, eu era um moleque criado, de certa forma, com liberdade, sabe, assim, brincadeira e natureza. E eu comecei a imaginar assim, será que eu vou ficar a minha vida inteira atrás de uma prancheta fazendo cálculo? Eu não quero esse troço para mim, não. E eu sempre cuidava das pessoas, assim, sabe? Sejam crianças mais velhos e tal. E eu tenho uma coisa interessante que eu lembro da minha avó torcendo o tornozelo. Eu era muito garoto. E eu saí correndo para pegar gelo e tal. E fiquei nervoso com aquilo para tentar ajudar ela. E eu lembro... E minha avó tinha 7 irmãs e tal. Então era um monte de tia. E aí eu lembro das pessoas comentando depois... Mas esse menino, ele é tão prestativo, ele gosta tanto de ajudar as pessoas, de cuidar das pessoas. E aquilo ficou tão marcado dentro de mim que eu falei, eu posso, de repente, fazer alguma coisa nesse sentido. Tá, quem ajuda as pessoas? Médico. Falei, então talvez vá fazer medicina. E durante um tempo comecei a pensar em medicina. E o fato de me distanciar dessa... Claro, tinha uma limitação da perspectiva da profissão médica, mas olhar para aquilo e falar assim, a frieza, né, de você lidar com uma pessoa numa cirurgia ou toda quebrada e ter que ter eu olhava e falava assim, eu acho que eu não vou ter essa frieza. Eu era tão sentimental que eu achava que eu não queria perder essa relação humana. E aí eu falei, não, acho que eu vou voltar para a engenharia. E minha mãe, eu lembro exatamente minha mãe falando uma coisa que eu tive uma namorada assim com 16 anos e ela tinha certeza que ia ser fonoaudióloga. E ela falou assim, por que você não vai fazer fisioterapia, pô? Você tem tudo a ver com fisioterapia. Eu lembro exatamente do lugar, num Carramanchão, lá em Rio das Ostras. A namorada falando. A namorada falando assim, cara, vai fazer fisioterapia, tem tudo a ver contigo. Eu não sabia nem o que era fisioterapia. Eu falei, é mesmo? Você acha? Tá bom. Aí fui ver o que era. Resumindo, decidi ser fisioterapeuta. A partir dali, sentei com o diretor da minha escola para perguntar qual era o melhor lugar para eu ir e tal. Ele falou, Tiago, vou te ser sincero, não faço ideia.
porque era um curso relativamente recente. O curso da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ, ele tinha acabado de começar, então tinham algumas faculdades particulares no Rio de Janeiro, e acabei indo para uma tradicional, que era o IBMR, e uma faculdade que já tinha décadas, né, formando fisioterapeutas. Eu falei, era Gama, IBMR, e tinha, acho que a Frais, que era muito no subúrbio, era muito deslocado de onde eu morava na época. Eu acabei indo para lá. E eu lembro exatamente da minha mãe falando uma coisa que talvez você já tenha ouvido, Fábio, que é: meu filho, mas você é tão inteligente, por que você não faz medicina? E aquilo, eu olhei para ela e falei assim, cara, porque eu quero ser fisioterapeuta. Eu não sei se você passou por isso, mas chegou num dado momento da minha formação acadêmica, que lá para o quinto período, mais ou menos, que eu falei, eu já tinha feito estágio, era só, cara, forno de bia, tens ultrassom, massagem, e eu olhava aquele troço, eu não vou ficar fazendo isso pro resto da minha vida por nada nesse mundo. Eu comecei a ficar meio desgostoso, eu falei, eu vou abandonar a fisioterapia. E minha mãe assim, faz medicina, meu filho, você tem total condição de ser um ótimo médico, você é tão inteligente e tal. Eu comecei a pensar realmente nisso. E aí eu fui convidado para fazer um estágio, né, no Centro de Capacitação Física do Exército. Então tinha os atletas do Exército, tinha alguns atletas de seleção, do vôlei, de esgrima, de judô e tal. E aí eu fui, porque era o boom ali, né, final dos anos 90. E o Rio teve um papel importante nisso, bastante. Né, cara? Filé, sei lá. Sim. Então, muito do futebol também, né? Mas acabei indo para lá com esse intuito do desporto. E sempre gostei de esporte, desde garoto. E quando cheguei lá, cara, achei ótimo. Tinha um fisioterapeuta que trabalhou um tempo na Seleção Brasileira de Vôlei. Então, o cara estava muito acostumado com aquilo. E tinha um outro cara que ficava num cantinho lá dentro de uma sala e quase ninguém via muito bem o que ele fazia. E um colega meu começou a ficar direto com ele. Eu falei, quer saber? Não vou me meter, deixa o cara lá e eu fico com os atletas aqui. Para mim é bom porque eu aprendo mais. Até que um dia me chega um atleta mancando. Na hora que eu olhei, eu falei, esse cara tá ferrado. Ele se machucou sério e beleza. Então o cara chegou meio carregado, assim, mancando, entrou no consultório e ele saiu andando normal. Aí Ele foi pro cara da salinha. Pro cara da salinha. Aí eu chamei o meu colega e falei, o que esse cara fez aí? Aí, na semana seguinte, eu comecei a dividir com ele. Uma hora entrava ele, outra hora entrava eu. Esse cara estava no 2º ano de osteopatia. 2º ano. Ele fazia acupuntura também, fazia algumas outras técnicas e me influenciou bastante para a terapia manual. Eu comecei a estudar mais terapia manual. Acabei fazendo estágio com um camarada chamado Mário, que por acaso na época era casado com a Carla Daniele. E a Carla Daniele me orientou no meu TCC de faculdade, por exemplo. Vocês não sabiam dessa história, né? Não fazia ideia. Ela tinha comentado. Conheço a Carla há muito tempo. A pessoa que eu acho que, de certa forma, também ajudou a revolucionar a cena da fisioterapia no Rio de Janeiro, principalmente naquele período, né, quando ela veio de Queensland, né, na Austrália. Então, por exemplo, Maitland eu aprendi com o Mário. Então, eu aprendi muito terapia manual com ele. O cara gostava de estudar e tal. A gente estudava muito. Ele me pegava no meu pé. Na época, ele trabalhava numa clínica ali na Barra da Tijuca. E, para mim, foi muito importante. Então, foi... Tá. Eu falo pra caramba, né? Mas o que eu acho legal, cara, é assim, a gente... Esse é o terceiro papo que a gente está fazendo e conhecendo as profissões. Todas as vezes, e a gente está falando da Carla, infelizmente, você, né, são profissionais que estão estabelecidos, né, que fazem muita diferença, assim.
E sempre o que encanta ali em algum momento ali na graduação, que a gente fala, pô, quero ser fisioterapeuta, às vezes pode demorar um pouquinho, que a gente falou. Não foi necessariamente no começo da faculdade, você teve esse lance aí no quinto e tal, mas é na hora que a gente percebe a diferença que a gente pode fazer, tipo, o nosso poder, né? O parceiro que eu falei, que eu acho super inteligente, foi um parceiro da Carla, porque eles foram para a Austrália. Na verdade, ele foi um pouquinho depois para a Austrália, então eu vivi essa coisa, porque ele era muito amigo meu e tipo, a gente estudava, então ele foi para a Austrália como a Carla, né, fez, então voltou, ele estava no pique, eu fui monitor dele um tempão, porque ele começou a dar os cursos aqui. Então mas o lance era esse, para mim foi, como você está falando para, né, pô, não, o que eu faço, cara, tem um poder legal. É como eu brinquei do Homem-Aranha no começo, mas é isso, né, que tipo, você olhar para sua mão e falar, cara, não, eu fiz um negócio aqui e eu estou fazendo diferença para as pessoas, porque quando a gente ficava só no lance do forno de beer e tal, você não sentia essa diferença. Então, acho que uma coisa legal para a profissão é você sentir que, cara, eu tenho um poder, né, e posso fazer diferença na vida das pessoas. Acho que isso na jornada é o que gera, não, eu quero ser... Não, e tem uma outra questão também, uma coisa pessoal minha, assim, eu sempre tive um pouco de déficit de atenção e, por exemplo, as aulas que eu falei de geometria espacial, de física e tal, eu não tive caderno. Eu olhava a aula e eu aprendia ou eu não aprendia. Tipo, se o professor de português fosse chato, fosse, sabe, meio pesado e chato o conteúdo, eu olhava para a janela e viajava e depois eu sentava e ia estudar. Mas eu nunca precisei sentar para estudar para caramba nesse período de escola, assim, início da faculdade. Eu lembro... É porque é bom falar isso, porque o aluno, ele olha para a gente e fala assim, não, mas isso é uma referência, isso sempre foi um padrão de... Não, teve vezes que eu cheguei na faculdade e não sabia que tinha prova. Falei assim, putz, prova é hoje? Meu Deus! Então, quer dizer, se eu continuasse desse jeito, provavelmente eu seria um profissional muito medíocre. E nesse momento, ali mais ou menos no quarto, quinto período, que eu tive esse contato, cara, eu comecei a ter Sabe que o déficit de atenção tem hiperfoco, né? Então, por mais que o meu nível seja muito baixo, cara, eu criei um foco tão grande para isso que eu nunca mais parei de estudar. Eu criei gosto de estudar aquele assunto. Mas foi quando você viu que isso ia fazer diferença lá Exatamente, porque aquilo tinha um motivo, tinha uma finalidade. Então, eu ia começar a ajudar as pessoas utilizando mais raciocínio, mais semiologia, mais clínica. Então, eu falei, pô, isso tem eu preciso criar um nexo de causalidade. Aquilo começou a me instigar de uma forma que, a partir dali, eu comecei a estudar tudo de anatomia, de fisiologia, de patologia, que eu tinha estudado meio mais ou menos. Eu comecei a estudar pra caramba. Então, quer dizer, me salvou de certa forma, entendeu? Então, cara, fez total diferença na minha vida profissional. E é engraçado que quando você olha o aluno, né? E aí você olha o aluno e hoje a gente vai ficando mais maduro, vai olhando assim, tá, como é que eu motivo esse cara? E não como é que eu cobro esse cara. Porque não adianta você pegar uma criança e virar para ela e falar assim, você tem que fazer isso. Ele vai olhar para tua... Você pode dar um discurso para ele, que ele tá assim, blá, 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 e vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então, como é que você motiva alguém a fazer aquilo? Então, eu acho que a melhor forma é mostrando como você consegue mudar a vida das pessoas. Como é que você consegue interferir no desfecho, né? Os teus pacientes te procuram por quê? Ou o que você quer ser como profissional? Por isso que eu penso, quando eu vejo alguém na graduação e eu percebo o interesse genuíno do cara por pessoas, cara, né? Porque quando você está na graduação, você tem um aluno que estuda que é melhor, o cara quer ter mais facilidade, não necessariamente vai ser o melhor físico. Mas tem alguns que você vê uma coisa genuína do cara querer cuidar das pessoas. Aí você tem, pô, esse cara, quando ele começar a perceber que ele faz diferença, daí vai ter a motivação. Aí, porque se o cara, sei lá, o cara entra porque eu vou fazer uma coisa na saúde para ganhar dinheiro. Então, se essa for a motivação, primeiro que já não é fácil ganhar.
né? Esse cara, ele pode ser um ótimo administrador de um negócio. Exato. Mas enquanto... Entendeu? Mas como terapeuta, então, é claro, hoje a gente precisa entender que eu preciso ser um bom gestor da minha vida profissional e dos meus negócios, né? De como eu faço essa gestão. Mas isso não ia adiantar nada se o que você está falando está relacionado às inteligências mesmo, né? Então, quando você vê um camarada assim, é porque ele tem um certo tipo de inteligência, que é a relação com o outro. Ele começa a ler mais o outro, ele começa a enxergar o outro na sua debilidade. Como é que aquela pessoa, de repente, ela não está bem. Então, e como acessar essa pessoa, né? Então, eu percebia que eu tinha isso no cuidado. E acabei tentando desenvolver isso como profissional. E a verdade é que eu gostava de atender. Eu adoro atender. Para mim, a mágica é essa. Tanto que hoje eu sou preceptor de prática supervisionada e é uma das funções que eu mais adoro, das que eu mais gosto. Você vê mais gente, né? Não, e eu consigo continuar executando o raciocínio clínico, direcionamento de proposta terapêutica, prognóstico, dentro de um nexo de causalidade, qual é o diagnóstico desse cara, qual é o problema dele, o que levou a isso, como é que isso decorre dentro de um padrão normal, como é que a gente consegue mudar isso. Treinar as pessoas para fazer isso é do cacete. Essa que é a verdade. Desculpa, tá, mas... Esse pra carioca tá básico, hein? Tá tranquilo. Esse pra né? carioca... Então, cara, é bem assim, né? Quando você começa a ver que você consegue ajudar as pessoas, eu comecei a entender, porque quando eu comecei como professor, eu gostava de atender. Então, quando eu comecei a dar aula e tal, eu falei, cara, eu preciso diversificar a minha renda. Porque se eu tenho uma queda de paciente, porra, como é que eu pago as minhas contas? É aquilo que a gente falou no começo ali, né? Tipo, quando a gente faça um pouco de tudo. Porque Então, quer dizer, o que começou como uma alternativa estratégica profissional, para mim se tornou um certo sacerdócio, vamos dizer assim. Cara, porque assim, eu penso muito... Se eu faço diferença para o paciente, enquanto atendendo, são duas mãos, cara, quando eu transporto isso para 100 alunos, virou, né? Quantas pessoas você conseguiu tocar indiretamente, Exatamente. né? E, Thiago, para você chegar nesse entendimento, né? Quando você tenta puxar para trás ali até os 16 anos, ali onde você foi informado da fisioterapia, quem que você tem na sua cabeça assim como seus mentores, as pessoas que realmente fizeram diferença na sua vida para você estar hoje nesse nível aí de maturidade assim profissional? Aos 16 anos? Não, dos 16 para cá. Quem você tem na sua cabeça de pessoas que realmente fizeram a diferença na sua carreira? Pô, você falou até os 16, chegou, cara, verdade. Meu olho chegou e cheio de lágrimas, porque eu lembrei do meu avô. Sim. Que também pode incluir, não tem problema nenhum. Foi uma pessoa que me influenciou por princípio, por educação, por moral, sabe? Assim, então, os meus alunos perguntam qual é a palavra nova do dia. Meu avô era um cara que, se eu chegasse e falasse assim, vô, o que significa isso? Ele me ensinava o significado, ele não falava é aquilo. Ele me explicava as coisas como um professor. Então, eu faço isso hoje. Então, como ele tinha um vocábulo, assim, ele usava verbetes que a gente não escuta no dia a dia, né? Nasceu em 1927. Então, eu uso palavras do meu avô. Então, às vezes, os alunos, eles, de certa forma, acham um pouco estranho. Mas eu sou novo, tá? Mais novo da mesa, inclusive. Parece, mas... Então, cara, a partir dos 16, eu acho que na faculdade eu me senti muito perdido assim com figuras de referência. Esse momento da terapia manual começou a me dar algumas referências, tá? Eu tive um professor que, inclusive, depois eu fui trabalhar com um sócio dele, trabalhar dentro da clínica dele, que é o Palmiro Torrieri, né? E ele dava aula de uma disciplina que era eletroterapia, eletrotermofototerapia, e aquilo não me agradava tanto, não era uma coisa que... Mas ele trazia a coisa com uma profundidade
que era mais interessante. E eu tinha alguns amigos da minha turma, que inclusive são profissionais bastante conhecidos na área e tal, e ele terminava a aula, eles iam direto lá falar com o Palmiro. Assim. Então era uma coisa que... Aquilo me irritava, inclusive, porque eu falava assim, esses caras estão querendo puxar saco. E eu sacaneava eles. Quando terminava, porque a gente ia embora junto, eu falei assim, vocês já vão puxar saco agora ou vai depois? Cara, era zoeira, claro. E quando chegou no final do curso, o Palmiro acabou dando uma outra disciplina chamada fisioterapia clínica, que ele convidava várias pessoas. Cada semana tinha um conteúdo que não era dado de forma pontual dentro da formação, da graduação. E foi sensacional para mim, assim, porque eu lembro exatamente no primeiro dia da abertura da disciplina, que ele chegou e falou... Era uma época assim, de muitos especialistas, sabe? Assim, uma coisa de... Não, porque hoje tem um cara que, sabe, é especialista em joelho, especialista em coluna, especialista em tornozelo, em punho, mão. E o profissional que se torna generalista vai ganhar o mercado. Aquilo ficou na minha cabeça. E eu acabei entrando na osteopatia. E aí entra um cara que, inevitavelmente influenciou pra caramba, que é o Rogério, né? Então, o Rogério, ele me influenciou na minha percepção do corpo do outro, assim, na habilidade de execução manipulativa, que para mim ele é o maior manipulador que eu já vi na vida, assim, manipulador que eu digo, manipulador vertebral, estrutural, né? Somático. Ele tem uma capacidade de construção e de execução técnica, e foi meu professor. Então foi uma pessoa que me influenciou muito. E antes dele, eu lembro, eu tive a primeira aula na osteopatia com o Rinês. E eu lembro até hoje detalhes de coisas que o Rinês falava, assim, de eu ter contato com o Rinês na prática e tal. Eu pedi, professor, faz alguma coisa. Eu falei, cara, eu nem faço mais isso. Vamos falar de outra coisa, vamos falar de filosofia, vamos falar de história. Mas a mim influenciou pra caramba. Então, o Rogério foi um cara que me influenciou bastante nesse sentido, tá? Porque outro dia, é engraçado falar isso, porque outro dia chegaram duas alunas e viraram para mim e falaram assim, Thiago, posso falar uma coisa? E eu acho que você manipula melhor que o Rogério. Aí eu olhei para elas e falei assim, eu acho que vocês precisam perceber melhor as coisas. Eu acho que vocês não estão enxergando bem. Primeiro porque eu aprendi com ele. E o problema, ele não parou de melhorar até hoje. Então, se eu estiver fazendo uma coisa e ele chegar para mim e disser, cara, faz mais isso, na hora eu faço. Então, para mim, ele é uma referência. Legal. Agora, pegando, né, toda essa sua trajetória e tal, o que você lembra dos percalços mesmo? Dos problemas, dos BOs, o que você enfrentou? Cara, muitos, né, cara? Fisioterapeuta demais. Então, logo que eu fiquei, sei lá, 1 mês desempregado só. Então, eu me formei na verdade, nós estamos em 2023, tem exatamente 21 anos, fez essa semana. No dia, não sei se foi 20 ou 22 de agosto de 2002. Então, eu, 1 mês depois, fui trabalhar com o Dan Pilderwasser, que era sócio do Palmiro, e fiquei como assistente dele durante 5 anos. E foi um período que eu aprendi muito também. Então, eles são osteopatas, são de uma outra escola, e eu estava já na escola de Madrid, e para mim foi muito bom. Assim. Então, tipo, quando eu não estava atendendo, eu batia na porta do consultório dele e entrava. Eu já era profissional e tal, mas sempre me coloquei como aprendiz, né? Então eu batia na porta, ele olhava, eu falei, não, vim só acompanhar. E eu ficava olhando e no final perguntava e conversava e tal. Eu sempre tive esse interesse, né, de absorver mais e tal. Chegou num dado momento que eu via que dali eu não ia crescer e não tinha muito para onde ir dentro
daquele ambiente profissional e comecei a viajar para dar aula, e aí acabou não se encaixando muito mais, acabei saindo. E nesse momento eu acabei ficando muito... Por mais que eu estivesse na graduação, eu fiquei na graduação um tempo, eu viajava, dei aula em Viçosa, e nessa época eu tinha 27 anos. Foi esse período assim que eu já... Foi o primeiro momento que eu fui ter contato com graduação. Cara, eu acho que eu era um péssimo professor. Hoje, sei lá, pensando hoje... São quantos anos? 15 anos depois... Se eu não achasse isso, teria que ser muito arrogante também, né? Mas tudo bem. Mas não é por isso, não. Eu falava muita informação e, não sei, eu acho que eu inspirava pouco e entregava muito. E achava que as pessoas tinham que absorver aquilo tudo, sabe? E, de certa forma, isso cria um certo atrito. E a gente foi para mudar o curso lá na época e foi muito desgastante, sabe? Era uma coisa... Eu trabalhei nesse ano, no ano de 2007 até o ano de 2008, eu trabalhei todo dia. Então foi pesado demais. Eu engordei 10 quilos nesse ano. E aí eu falei, não, cara, vou pedir as contas. E era em Minas, eu viajava no domingo e voltava na terça-feira. Aí atendia terça-feira à noite até sábado, para viajar no domingo de novo. Então, foi pesado. Aí eu falei, pô, vou dar um tempo nisso, vou dar só aula em especialização. Acabei ficando isolado no consultório e aquilo foi foi cansando um pouco. E eu comecei a me isolar. E aí diminuí um pouco a quantidade de aula. E aí depois eu falei, não, preciso voltar. E aí eu voltei a dar aula. Aí conversei com alguns colegas. Falei, cara, tô querendo voltar a dar aula. Falei, pô, tô precisando. Aí comecei a viajar de novo para dar aula aqui, acolá. E aquilo me deu um gás de novo. Eu já tinha sido convidado para vir para a escola umas 2 vezes, assim, para EON, né? E naquele momento eu já estava estabilizado financeiramente, eu tinha uma clientela, sabe? Assim, tinha uma estrutura legal. Eu era casado na época, sei lá, já tinha um apartamento próprio, já tinha comprado meu apartamento e tal. já tinha então, quer dizer, já tinha uma vida profissional relativamente estabilizada. E nesse momento, quando chegaram para mim e falaram assim, Thiago, ó, não vou te convidar mais. É esse o momento. Ou vem, ou não. Eu falei, eu vou. E aí tinha aquela questão de... Eu já tinha uma experiência profissional, dava aula há muito tempo. Eu falei assim, ó, você vai entrar, mas tu tem que ser monitor. Você vai ter que... né? Beleza. E de pessoas que se formaram muito tempo depois de mim e tal. Então, isso foi um exercício para mim muito grande, assim, de controle, de botar o chinelinho mesmo e falar assim, cara... Porque no primeiro momento tem uma certa arrogância, né, da gente. Assim, mas eu já... É aquele negócio. Hoje, como gestor, eu começo a ver o cara que realmente quer ser treinado, quer chegar a algum canto, significa que ele quer crescer como indivíduo. O cara que já acha que ele não vai sair daquela posição. Ele não vai ser mais nada, ele vai ser aquilo. Então, isso foi um exercício muito bom para mim, sabe? Porque eu comecei a tentar enxergar o que eu podia aprender com cada um que eu estava ali. E às vezes chegavam pessoas que tinham muito menos experiência de aula ou pedagógica do que eu, e chegavam para mim e me davam feedbacks assim, ó, pá, 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 pá. Eu parava, ficava olhando aquilo e falava assim, caraca, eu preciso melhorar. Eu preciso me desenvolver. Isso foi ótimo para mim, sinceramente. Teve um outro momento também quando eu
passei na prova de... Cara, a pior prova que eu já fiz na minha vida foi a prova do professor da Escola de Osteopatia de Madrid. Não pela prova, mas pelo estresse. Pelo estresse, assim, pela ansiedade, pelo... Quem já fez a prova, você pode conversar, vai te dizer isso. Perdão. Então, quer dizer, tem uma carga emocional, né? Tanto da história, de tudo que você se dedicou. 3 anos sendo monitor e tal, porque tinha que passar pelos 3 anos como monitor e tal. Eu, pô, caceta, tem que fazer uma prova. Beleza. E aí tu chega na prova, os caras falam assim, agora você tem que dividir seminário com os caras. Aí eu, porra, já fiz a prova, cacete, ainda quer que eu divida a coisa com os caras? Foi outro momento que eu aprendi pra caramba também. E eu me coloquei como realmente, o que eu posso aprender ali? E tirei coisas positivas, coisas que eu uso, coisas que eu não uso. Assim, isso não encaixa para mim, isso é legal, isso não é legal. Então, quer dizer, na hora que a gente... cara, quando você... É na adversidade que a gente aprende. Na hora que você está no lip da onda, tá tudo lindo, ótimo, maravilhoso. Na hora que você está embaixo, é que a coisa... Você tem que tirar um aprendizado daquilo. Então, por que você está ali? E o que você tem que fazer para sair dali, pô? E se você entende que a vida é processo, você sabe que tudo tem momento. Então, na hora que eu tenho uma meta, qual é a minha meta? A minha meta hoje é essa. Tá. Qual é a minha estratégia para chegar lá? E se essa é a estratégia, como é que eu vou colocar ela em prática? Então, lembra que eu falei que eu sou cartesiano. Então, se eu não tiver isso, eu vou me perder na vida, pô. Vou ficar flutuando por aí. E eu não tenho esse perfil. Então, eu sou meio assim, até como professor, se um aluno pergunta um troço, eu já começo a... na minha cabeça já vão os tópicos construindo para chegar na resposta do cara. Então, se ele faz um negócio, de repente eu já começo. Para saber isso, tem que saber isso aqui de anatomia, isso aqui de fisiologia, isso aqui da patologia, isso aqui da semiologia e vai embora. Te trazendo agora para o presente e futuro, tá? Tá. Fazer um combo de 2 perguntas. Aí você pode ir na sequência, que a gente já vai, infelizmente, fechando. Você percebeu que cada pergunta eu falo 2 horas, né? É isso aí, cara. E tá sendo bom demais. Conta um pouquinho pra gente, no momento que você está agora, o que você pode dizer que com toda essa bagagem, com toda essa vivência, quais são as suas conquistas? A gente tem uma cultura no Brasil, né, parece que é feio a gente falar o que a gente conquistou, o que a gente é, o que a gente tem, né? A gente fica com vergonha, né? E eu acho essa cultura ruim. Eu acho que a gente tem que, aos poucos, tentar quebrar isso, né? E dentro do combo aí das perguntas, que frase que você finaliza pensando que você está dando um conselho para os seus alunos ou para quem está nos assistindo? O que você pode passar aí de uma visão, uma energia boa, qualquer coisa nesse sentido? Pode ser assim que a gente... Já vamos... Tá. Vamos assim. Tu vê que eu sou TDAH, eu já estou pensando na segunda e esqueci da primeira. As conquistas. Tá. Onde você chegou, as conquistas. Beleza. Bem, com relação à conquista, acho que a minha maior conquista é... A primeira coisa que me vem à cabeça é, claro, minha filha, minha esposa, minha família. Então, ter hoje a minha casa, a minha família estruturada, né? E poder prover a minha família, isso para qualquer homem da nossa geração, é motivo de orgulho, né? Então, eu tenho orgulho de ter uma parceira do meu lado e hoje a gente tem uma filha para criar e a gente ser parceiro mesmo nisso. Que é a Cris, beijo, te amo, meu amor. Eu acho que isso é o mais importante, porque se eu perder todo o meu dinheiro, tu pode ter certeza que eu vou correr atrás e vou ganhar de novo. Não tem essa. Mas
realmente chegar nessa altura da vida e ter uma certa independência financeira, pô, isso, na verdade, acho que a gente passa metade da vida correndo atrás disso, né? Eu lembro exatamente no início da minha vida profissional, alguém perguntar: o que você quer? Eu quero ser independente financeiramente, pô. Eu quero poder dizer para onde que eu vou, de onde eu venho. Se eu quiser mudar, eu mudo. E é isso. Então, eu acho que ter essa é importante. Mais do que ter um apartamento ali, um carro daqui, isso é besteira, sabe? É no ambiente familiar, nas pequenas coisas que a gente realmente tem felicidade. E eu acho que é isso. E eu acho que uma outra conquista também é essa questão profissional junto aos alunos, sabe? Eu sou um cara muito duro, sou um cara muito reto, por ter uma formação muito transparente, baseada em princípio, moral e tal. Por um cara muito reto, eu sou uma pessoa reta. E muitas das vezes as pessoas sempre muito confundiam isso com uma certa incisividade. Então eu acho que uma conquista hoje, por mais que às vezes, e é legal de dizer isso, porque talvez tenha um monte de gente que não me conhece, mas já ouviu falar de mim e dizer que, o Thiago o Thiago, quando falam da prática, então, você tá lá na segunda-feira? Mas o que é legal para mim, assim, é todo mundo que tem contato comigo hoje, sabe, o quanto eu consigo conquistar as pessoas. Que é isso que faz a diferença. A fama que te dão é o que os outros estão pensando, ou que querem passar de você. O mais importante é que quem está lá na segunda-feira não quer sair de lá. Então, as pessoas que vão fazer o meu curso, muitas vezes vão fazer por mim. Como eu falei ali mais cedo, tem um cara que foi fazer... Cara, o cara se inscreveu e falou: cara, eu só vou conseguir chegar no sábado, depois do almoço e tal. Eu falei: cara, você não quer fazer depois? Cara, o importante é eu estar com você aí, cara. Eu quero estar aí. Então vem. Então vem que eu vou... eu vou dar tudo de mim para você. Eu vou tentar passar o máximo de mim. Só que, é claro, a maturidade ela vai, né, te desacelerando um pouco. Você não precisa ser tão duro, tão rígido, tão... Acho que a gente vai ficando mais... Vai voltando àquela suavidade infantil. Sim. Vai vendo que nem tudo é para te machucar, nem tudo é para te... Então você pode... Você abrir um pouquinho mais. Né? E saber que, por mais que venha a pancada, que ela não vai te tirar do lugar, que ela não é capaz de destruir a tua base. Então, não tem problema. Porque quando a gente tem insegurança, a primeira coisa que a gente faz é se proteger. E dependendo do teu treinamento, a primeira resposta é o ataque. Sim. Né? E filha, você vai ver que quebra bem isso. Pessoas têm me falado isso. Eu tenho no meu Instagram, eu tenho no texto meu de abertura ali, de troglodita pai de princesa. E é bem isso mesmo. É de brucutu para... A gente vai... E uma coisa que eu poderia deixar para os alunos, eu acho que seria tentar se abrir aos processos. A gente tende a... Nesse mundo tão imediatista, né? Tão cancelável, quantas curtidas tem, né? Quantos seguidores você tem, tenta ver as pessoas como ser humano. E antes de você reverberar qualquer coisa, tenha a sua própria impressão. Vá você conhecer a pessoa, tenha a sua própria relação, a sua própria perspectiva, sabe? Porque a gente está muito... E o processo é lento. O processo de se tornar uma pessoa melhor é igual o curso de osteopatia. Ele não é uma corrida de velocidade, ele é uma ultramaratona. Então, todo dia, a gente tenta ser alguém melhor. E é o que eu estava falando pro pessoal lá do negócio da dialética.
Não adianta eu ter um discurso para ganhar a discussão. Por mais que eu tenha essa capacidade. O meu discurso, a minha discussão, ela tem que ser para que ela seja um momento de nós dois chegarmos a um momento diferente, a um lugar diferente. Porque se eu só estou impondo a minha vontade, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu só vou impor a minha vontade. E, agora, no momento em que eu falo o meu pensamento, você fala o seu, e a gente se deixa influenciar por esse pensamento. Não que eu tenha que seguir o que você diz, você tem que seguir o que eu digo, mas na hora que você entende a minha perspectiva e eu entendo a tua, a gente se modifica. Acho que a maioria das discussões hoje estão muito nessa coisa de, assim, eu não discuto mais para tentar te ouvir. Eu entro numa coisa para vencer. E aí a gente não se modifica, né? Mas é uma boa mensagem. Bom, então a gente vai fechando. Eu estava aqui pensando, né, qual que é a palavra que o avô dele ensinou, né? Aí de repente no meio desse final você fala reverberar. Reverberar. Eu falei, pronto, agora eu entendi. Agora eu entendi. Cara, não, eu tenho ideia, mas eu falei, não, eu vou ter que pescar uma palavra para... E aí você conseguiu me dar ela para fechar. A reverberar, dialética. Fica bonito, vamos combinar, né? Vale a pena. Vale a pena. Thiago, muito obrigado, cara, pela participação. Eu que agradeço. E já fica o convite, porque a ideia é a gente discutir também temas, a gente vai voltar a conversar, né? Por enquanto a gente está te conhecendo melhor, essa é a proposta, mas a gente conversar, pô, tem muita coisa para a gente conversar de assuntos da fisioterapia e da vida. Vamos embora, sem problema. Beleza, cara, valeu. Eu que agradeço. Obrigado, valeu pessoal. Até a próxima.